Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, vamos com imensa alegria dar continuidade a essa história belíssima, cativante, história sagrada, porque é a história de um santo, né, do nosso servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, este missionário e apóstolo da Amazônia. Assim foi reconhecido, assim foi consagrado o Padre Júlio Maria, né? O grande apóstolo da Amazônia. E de fato, é um título mais do que merecido. E este será o quarto vídeo, no qual iremos tratar da sua vida e missão em Macapá e região, no norte do Brasil. Até porque foram aproximadamente 15 anos de apostolado no norte. Depois nós teremos um quinto vídeo para falarmos de alguns escritos, mais um pouco das suas missões e também da Irmã Celeste. É necessário dar um destaque para a Irmã Celeste. Primeiro porque ela morreu com fama de santidade, depois o Padre Júlio Maria escreveu uma biografia sobre ela, né? Um anjo da Eucaristia, mas no próximo vídeo nós iremos tratar disso. Por ora, eu quero comentar com vocês, como sempre, bastante breve, um pouco da história, do contexto, de como se deu a fundação das Corde-Marianas. E porque vamos aqui nos recordar que Nossa Senhora havia prometido ao Padre Júlio Maria, ele que ouviu no seu interior, como que uma locução interior, Nossa Senhora dizendo e prometendo para ele, naquela travessia da Europa para o Brasil, que Nossa Senhora estava reservando para ele duas grandes famílias no Brasil. Ele que já tinha começado o seu apostolado mariano na Europa, mas Nossa Senhora também disse para ele, agora era necessário que o culto dela, a figura da Virgem Maria, as doutrinas sobre Nossa Senhora, tudo que diz respeito a ela, isso tudo agora deveria ser incutido, transmitido no Brasil. Então, o Padre Júlio Maria veio para o Brasil também para isso, para propagar o culto à Virgem Santíssima, a devoção, um desejo da própria Mãe de Deus. Pois bem, então, como é que se deu essa fundação, essa primeira família que Nossa Senhora prometeu ao Padre Júlio Maria? Então, vamos aqui analisar isso, vamos ver, porque isso é importante, claro, porque trata-se de uma vontade do céu, já que Nossa Senhora disse que era vontade dela é vontade de Nosso Senhor. Então, aqui nós iremos analisar uma profecia que se cumpriu. Na vida do Padre Júlio Maria, sim. Na vida daquelas irmãs, sim. Mas também na vida de toda a igreja, e que permanece até hoje. Nós iremos utilizar aqui alguns livros que já é do nosso conhecimento, como o perfil do Padre Júlio Maria de Lombardi, traçado pela família Júlio Mariana. A primeira parte é justamente das filhas do coração imaculado de Maria. Aí alguns testemunhos, umas falas, sobretudo aqui da irmã Maria Gabriela Bezerros, Pernambuco. Aqui diz que a irmã Maria Gabriela foi a única corde-mariana a responder a primeira parte do questionário, dirigido àquelas que conheceram o Padre Júlio Maria de Lombardi. A irmã Gabriela faleceu no dia 17 de março
de 1993, em Bezerros, Pernambuco. Então, aqui depois a história dos missionários, tem também aqui bastante coisa que o padre Demerval, né, coloca, e claro, a biografia do padre Júlio Maria, o livro Uma História de Amor e Sacrifício, o título já diz tudo, né? Escrito também pelo padre Demerval Alves Botelho, sacramentino de Nossa Senhora. Aqui tem inclusive o brasão das Cordes Marianas, é bonito, né? Tem um coração com uma chama e uma cruz. A gente olha, bom, coração de Jesus, não. No fundo, o coração de Jesus é o coração de Nossa Senhora, e o coração de Nossa Senhora é o coração de Jesus. E aí, no meio do coração, todo ornado de rosas, e com o lema, que era o lema também do próprio Padre Júlio, né? Amor e sacrifício. Os lírios, né? Aqui o M de Nossa Senhora, com as estrelas, né? Ela que é rainha, e escrito, né? Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Eu tenho aqui o primeiro volume, que vai de 1916, o ano no qual a congregação foi fundada, até 1950. É claro que nós não iremos trabalhar todo o livro, até porque eu não vou contar toda a história da congregação, por mais que ela está diretamente ligada, óbvio, né, ao Padre Júlio Maria, mas o nosso foco maior mesmo, claro, é o Padre Júlio. É evidente também que o contexto, né, de questões sociais, políticas, econômicas, como fizemos lá no início dessa nossa jornada, isso tudo é muito importante, né? Mas eu vou apenas fazer aqui uma espécie de resumo mesmo da história das Cordes Marianas, né? Não vamos adentrar nos detalhes do livro, da congregação. Vamos àquilo que mais nos interessa, que são os fatos, né, os acontecimentos que estão mais ligados diretamente ao Padre Júlio Maria, né? Vou deixar que as próprias irmãs, né, possam fazer isso um dia, quem sabe, através de vídeos, mas tem um livro, né? O livro, se eu não me engano, eu consegui esse livro através da estante virtual. Até onde eu sei, não tem ele para comprar. Então, quem sabe aí uma Corde Mariana possa um dia contar, né, os pormenores, detalhes e mais detalhes dessa história de fundação e como foi o início e o desenvolvimento até hoje, né? É também um projeto aí, uma questão vocacional, né? Mas isso fica para elas. E eu também não tenho capacidade para contar assim com autoridade, com conhecimento de causa, a história da congregação. Por falar no brasão, eu esqueci de separar aqui, depois eu mostro. No outro vídeo eu mostro para vocês. Inclusive eu tenho uma medalha da própria congregação. Eu ganhei essa medalha de hoje ele é padre, ele foi ex-seminarista da congregação dos Sacramentinos. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Além desses livros, existe, eu vou olhar aqui no computador, no notebook, existe um opúsculo, um escrito, né, do próprio Padre Júlio Maria de Lombardi, que se chama Breve Histórico da fundação das Filhas do Coração de Maria. Vê que os nomes às vezes não batem. Aqui está Coração de Maria, depois Coração Imaculado de Maria. Me parece que também no início seria Instituto, né? Mas é uma congregação.
Então, eu não imprimi, mas depois eu posso deixar o link para o download. São apenas 9 páginas com a capa, né? Então, eu vou utilizar mais esse documento aqui, né, que foi escrito 100% pelo próprio Padre Júlio Maria, né? E as outras informações que nós temos nesses livros, né, pelo menos nesses 3 aqui, todas essas informações estão fundamentadas nesse documento, né? São citadas aqui nos livros e tal, então vou me deter um pouco mais aqui nesse documento. Bom, deixa eu começar aqui pela irmã Gabriela, Maria Gabriela, né? Então, na segunda pergunta, né? Como é que ele queria que fossem suas religiosas, ou seja, as cordemarianas? Queria que fossem simples, humildes. Costumava repetir o pensamento de um santo. A noviça que cumprisse bem as regras seria uma santa religiosa que poderia até ser canonizada. Dizia que uma moça candidata ou noviça dava sinal de vocação quando se alimentava bem, era alegre, sorria, demonstrando ser feliz. Estimulava muito a devoção a Nossa Senhora e a Eucaristia. Suas grandes devoções, Maria e Eucaristia. O que ele queria da congregação? Que as irmãs se dedicassem às crianças e aos mais pobres. Gostava muito das crianças, que tratava com muito carinho e era também amado por elas. Dedicação às crianças, sim, com as obras de caridade, mas também a catequese, é claro. E aí tem outras descrições aqui, mas é isso. Então, aqui na história, né, de amor e sacrifício, iremos ver que de fato é uma história de amor e de sacrifício, né? Sacrifício e amor. O Padre Demerval, no capítulo 3º aqui, falando do projeto de Deus, ele diz uma coisa interessante, que a história das cordemarianas é um verdadeiro Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos da congregação, pois na sua caminhada, desde os primórdios até os dias de hoje, foi também toda tecida de lutas e vitórias, de dificuldades e bênçãos, de oposições e aplausos, de períodos de perseguições e paz, de incompreensões e prosperidade, de quedas e sorguimentos. Então, é a marca de Deus, né? O selo de Deus, tudo isso aqui. Lutas, vitórias, dificuldades, bênçãos, oposições, prosperidade e assim sucessivamente. Mas vamos aqui então para o documento, né? A certidão, assim, não chega a ser uma certidão, não chega a ser, mas o resumo histórico de como nasceu a congregação. A certidão, propriamente dita, ela existe, né? Tem uma foto dela. A questão é eu lembrar onde ela está, porque traz a assinatura de Dom Amando no dia 8 de dezembro de 1916, né? Dando aí todo o reconhecimento, licença do ordinário. Encontrei aqui. Isso mesmo, Macapá, 8 de dezembro de 1916, né? Está aqui, Padre Júlio Maria, vigário de Macapá. Então, licença do ordinário, tendo a licença da autoridade eclesiástica, a primeira, não é? Acho que é casa necessária, declaro que o excelentíssimo irmão bispo prelado de Santarém me deu, aqui não estou conseguindo ler com toda exatidão,
Mas está aqui, como que a certidão de batismo das Cordemarianas, né? Então, a licença, né, a faculdade para exercer a formação e a fundação da nova congregação, então está aqui, graças a Deus, né? A página 103 desta obra do Padre Demerval. Voltando aqui para o documento, né? Então, ele diz assim, que esta obrazinha que ele está se referindo aqui é as Cordemarianas. Pequenina entre as pequeninas, nasceu na humildade, na pobreza, sem apoio, sem intervenção, nem de ricos, nem de poderosos. Nasceu forte de um pai fraco e miserável, porque a mãe é forte e poderosa, e essa obra é toda dela. Essa outra parte que é bonita, né? Bastante vezes, quando ajoelhado aos pés da Virgem Imaculada, que desde a minha conversão amei sempre com toda a ternura e o entusiasmo de meu coração, pedindo a ela o que podia fazer para espalhar o seu culto e fazê-la amar, ouvi uma voz interior bem distinta que me dizia que o dia chegaria em que, pai de uma grande família de virgens, podia e devia comunicar-lhes os segmentos que me animavam, para elas depois serem as apóstolas da Mãe de Jesus. Então, está aí, né? Uma outra parte aqui interessante, né? O amor à Divina Mãe de Jesus é o caminho mais curto da santidade e o penhor do resultado da vida sacerdotal. Então, reparem que desde lá, vamos nos recordar aqui, desde aquela promessa que ele fez em 1901, nós estamos aqui em 1916, que ele fez a Nossa Senhora quando teve febre maligna, na Argélia, na África, ele prometendo ao ser curado, se tornar padre e dedicar o seu ministério sacerdotal ao culto à Virgem Maria, né, da Virgem Santa. E aqui ele dizendo, né, nesse documento, que o amor à Divina Mãe de Jesus é o caminho mais curto da santidade e o penhor do resultado na vida sacerdotal. Então, o caminho mais curto, a devoção a Nossa Senhora, como diz aqui a irmã Maria Gabriela, dizendo que o Padre Júlio insistia para com elas na devoção a Nossa Senhora. Depois, deixa eu ver uma outra parte que eu também separei aqui. É muito interessante porque o Padre Júlio faz uma retrospectiva da sua vida vocacional. Na página 3 ele diz, né? Ele diz assim: de repente ouvi como uma voz que me disse clara e nitidamente: o que precedeu é a preparação. Agora vem a obra. Aqui o contexto é qual? Uma voz que, certamente, Nossa Senhora, dizendo para ele: olha, o que precedeu é a preparação. O que você, meu filho, Padre Júlio, realizou na Europa, escrevendo livros sobre mim, sobre Nossa Senhora, pregando as missões, isso tudo foi uma preparação. Agora vem a obra. No caso, a primeira obra, as Cordemarianas. Me fareis conhecer no Brasil e fundareis uma congregação de virgens em minha honra, encarregadas de divulgar o meu culto no meio do povo. Essa é a promessa. E nós veremos que, de fato, ela se cumpriu. Aqui, quero me deter um pouco mais, né? Este tempo, de fato, estava já perto, a questão da fundação. Então, vamos aqui voltar na linha histórica, né? A linha do tempo. Ele chegou, a maioria das datas coloca 27 de março,
de fevereiro de 1913 que ele chega em Macapá. Então, como estávamos falando nos outros vídeos anteriores, das suas missões, fundações, o seu exercício sacerdotal em Macapá, na região, 1913, 1914, 1915. 1916 será o ano da fundação das Cortes Marianas. E aqui diz: este tempo de fato estava já perto. Entrei em relação epistolar, por carta, com um santo religioso barnabita. O Dom Antônio cita essa passagem, que o padre Júlio Maria entrou em contato com esse padre, que o ajudou, de certa forma, nesta fundação. Ele coloca isso aqui na biografia. Deixa eu me ver aqui. Bom, não sei se eu vou encontrar para vocês, mas enfim, ele chega assim, né? Um sacerdote barnabita francês, mas ele não coloca o nome do padre. Aqui o padre Júlio colocou, né? Um tal de padre, um santo religioso, diretor da Voz neste tempo, a Voz lá de Nossa Senhora de Nazaré. O padre Paulo, né? Tem um sobrenome francês, mas é provável que eu não vou saber pronunciar. E, enfim, ele diz: em 1916, participei a ele meu projeto, ou seja, revelei para ele meu projeto de fundação. Não nos conhecemos e nunca nos tínhamos falado. Ele o achou muito bom. Poucas semanas depois, fez uma viagem para São Luís, do Maranhão, onde, encontrando diversas filhas de Maria que pertenciam às filhas de Maria que o padre Júlio havia fundado, né? Umas dentre elas manifestaram-lhe o desejo de ser religiosas. O padre Paulo falou-lhes do meu projeto e me escreveu a respeito, dizendo que duas estavam dispostas a seguir-me, caso realizasse a fundação projetada. Era o dedo de Deus. Nada, entretanto, estava preparado. Maria Santíssima encarregar-se de realizar tudo como por ela mesma, muito melhor que se tudo estivesse sido combinado e preparado. A diretora das Filhas de Maria tinha se retirado de Macapá. Já fazia mais de um ano. Escrevi a ela em Belém, de pronto, anunciando a minha ida para o fim de outubro vindouro. Mais uma viagem do padre Júlio Maria para Belém, que ele estava com planos para se encontrar com Dom Amando. Antes de sair, escrevi a uma moça piedosa em São Luís, Dona Celeste Baiba, encarregando pelo padre Paulo de providenciar a tudo, que as duas moças podiam preparar-se e ficarem prontas, que eu avisarei em breve do dia que podiam apresentar-se em Belém. Cheguei em Belém no dia 19 de outubro. Mandei um telegrama à Dona Celeste, dizendo que as postulantes podiam aproveitar o primeiro vapor. Só uma teve a coragem de seguir e uns 10 dias depois veio me encontrar em Nazaré a primeira postulante, de nome Laura Teixeira. Mandei-a à casa dos parentes da antiga diretora, foi a primeira que manifestou, né, esse desejo. A diretora é Elvira Barata. Então, vamos aqui fazer uma pausa, porque logo ele já vai dizer como é que se deu a festa, a vestição do hábito. Então, vejam, nós temos aqui duas postulantes. Aqui era a diretora das Filhas de Maria. Filhas de Maria, vamos lembrar, é aquele grupo que o padre Júlio Maria havia fundado em Macapá. Esses movimentos, né, para rapazes, para moças. Então, a primeira
a senhora Elvira Barata e Laura Teixeira. Não é? Só que é interessante com relação a Elvira, por quê? Porque ela foi quem, antes mesmo, né, de começar toda essa conversação com Dom Amando, do Padre Júlio com Dom Amando, e de escrever para os seus superiores da Congregação da Sagrada Família, falando do desejo da fundação de uma congregação para ajudar os padres na catequese, na assistência às pessoas, às famílias, aos pobres. Bem antes disso, não é? A Elvira, né, manifestou ao Padre Júlio Maria, né, o desejo de ser religiosa. O Padre Júlio já tinha a promessa da Virgem Santíssima. Compreendem? Ele já tinha essa promessa. Só que ele, rezando, ele foi atrás de várias congregações femininas pedindo ajuda, né? Pediu freiras do sul do país, no caso aqui o Rio de Janeiro, lugares da Europa, mas ninguém manifestou o desejo de, como ele coloca nesse documento, de ir para o cemitério do Brasil, que era Macapá, Amazônia, o Inferno Verde, tinha esses nomes. Então, a Elvira manifestou esse desejo ao Padre Júlio de se tornar religiosa. Aqui na página 235 da biografia, o Padre Júlio coloca o seguinte: então, era preciso rezar e refletir e recorrer às provas. O Padre Júlio Maria não temeu a mais tremenda de todas elas, sacrificar o seu pensamento fundamentalmente. Não fundaria uma congregação nova, iria procurar religiosas já experimentadas, que ele quisesse ali, que ele quisessem entender, estender as mãos para tão urgentes trabalhos na missão, na educação das meninas. Porque para os meninos, né, tinha lá o colégio, o próprio catecismo, escola, e para as meninas. Então, era mais, obviamente, mais próprio, irmãs. Então, o Padre Júlio, nessa peleja, tentando providenciar freiras, nada. Ele diz: almejando dar à minha paróquia o benefício de uma fundação religiosa que se ocupasse da educação das meninas tão desastrosamente abandonadas e expostas no interior dos estados, fui bater à porta de diversas comunidades para realizar este ideal. A tentativa provou que a vontade de Nosso Senhor era a criação de um instituto novo. O medo aqui era o quê? Criar um instituto novo. Porque Dom Amando teve essa dificuldade, né? Nós iremos ver isso. Ele conseguiu fundar um instituto, mas teve muita dificuldade. Então, um instituto novo, adaptado ao lugar, aos costumes, ao clima, né, à índole daquele povo. Ninguém de fato queria. Se os padres, boa parte dos padres tinha dificuldade de aceitar, né, se recusavam, quanto mais freiras, por mais que procurasse, pedisse e escrevesse a congregações de perto e de longe, não obteve irmãs para Macapá. Nenhum instituto, diz o Padre Júlio, tinha irmãs suficientes ou preparadas para um tal apostolado, em que tudo era sacrifício, privação e abnegação. Longe de todo centro civilizado, no seio de um clima mortífero, tudo parecia obstáculo insuperável. Além disso, as congregações existentes no norte, em sua quase totalidade, eram estrangeiras, para as quais a aclimação
é o início de 1000 dificuldades e o próprio idioma é um embaraço. Então veja, de fato, a quantidade de obstáculos, né? E depois a alimentação do interior, sem nenhum dos confortos das grandes cidades, era um outro obstáculo que ameaçava desmoronar um projeto antes de começar a realizar-se. Mas a promessa estava lá. E agora? Ele foi atrás de irmãs, de vocações, de perto, de longe, fora do país. Nada. Nenhuma vocação no norte. Então, foi uma promessa? Foi algo da cabeça dele? Mas ele confiava em Nossa Senhora, né? E aí, mas para Deus tudo é possível, né? O Padre Júlio diz assim: compreendi a situação e, não encontrando nenhuma brecha humana, julgava contra toda a prudência que era a ocasião favorável para realizar uma obra divina. Nada tenho de esperar de elementos de fora, era mister lançar-me e fundar uma nova congregação, apta a dar aos sacerdotes um auxílio eficaz no santo ministério, tão dificultoso nas cidades do interior. Então foi ousado. A ousadia que o Padre Júlio Maria teve, como cita aqui do Antônio, né? Que consta lá na Escritura: Spiritus vult spirate. O Espírito Santo sopra onde quer. E Deus, né, irá soprar naquele lugar onde ninguém acreditava. É bem o caso da fundação das Filhas do Imaculado Coração de Maria. Um pobre religioso, sem apoio, sem recurso, sem proteção, nem lugar afastado, quase perdido, num lugar afastado, onde não desabrochavam vocações, nem nasciam entusiasmos generosos para Deus. Este religioso era material e fisicamente incapaz de realizar uma obra que desconcertava todos os cálculos humanos. Obra difícil, de excelsa magnitude. Mas é algo de Deus, é vontade de Deus, né? Então o Padre Júlio colocou-se em oração, evidentemente, né? Começou a se sacrificar mais ainda, jejuns, penitência, como era próprio dele, e aí ele vai, né, tomar a decisão de ir até o bispo. Mas aí vem a questão lá da Elvira, né? Aqui no livro História dos Missionários Sacramentinos, no capítulo 12, ele fala a ideia da fundação de uma congregação religiosa feminina. E na página 134, ele fala propriamente da fundação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, né? Então, diz o padre Demerval que, eis que um belo dia do ano de... Veja, ano 1914, hein? Veja como o Padre Júlio Maria foi amadurecendo. A diretora das Filhas de Maria, como eu disse, fundadas por ele, foi falar seu desejo de ser freira. E o Padre Júlio, é claro que viu nisso um sinal de Deus. O Padre Júlio já rezando, já indo para lá, indo para cá, para buscar as vocações, como vimos. E viu ali a vontade de Deus, o sinal de Deus. Como diz aqui também, um recado do céu. E o Padre Júlio virou para ela e disse assim: sim, minha filha, um dia há de ser religiosa em Macapá. Tenha paciência, reze, persevere e seus desejos serão atendidos. Está aqui, mas está lá no documento da breve história da fundação. Então, está aí.
Padre Júlio decidiu então ir até Dom Amando. Então, a partir da página 237, vamos ver como é que se deu esse encontro. Resolvi-me, depois de ter batido em vão a porta de muitos conventos pedindo freiras para a missão, ir expor ao bispo as minhas ansiedades e desejos. Cheguei à presença do prelado Dom Amando. Com a liberdade que tinha diante dele, fui logo dizendo: Vossa Excelência não estranha a minha pressa. Venho aqui para dizer-lhe que ou obtenho freiras para Macapá ou acabo com a missão. E sorri. Ele compreendeu a minha malícia, porque 2 ou 3 vezes já lhe falara do meu desejo. Ele não o aprovava, nem tampouco o desaprovava, achando, quem sabe, uma tolice irrealizável o tal projeto. Ora, Padre Júlio, se precisa de irmãs, não há outro remédio senão mandar vir de fora. Aqui, no mato, não se arranja mesmo. Então não vai conseguir. Excelência, já bati a porta de todos os conventos, já escrevi para o Rio e para a França. Não há freiras que queiram vir. Que devo fazer? Então, está mesmo sem jeito. E ficamos silenciosos, um em frente do outro, por uns 3 minutos. Enfim, rompi o silêncio dizendo: Excelência, quando a gente não tem uma coisa e precisa desta coisa, o que é que a gente faz? Faz esta coisa, está claro. Pois bem, Vossa Excelência, me dê a licença que eu vou fazer freiras. Ora, Padre Júlio, ou você é um diabo, ou você é um santo. De onde lhe vem agora essa ideia? Santo, sei que não sou. Repliquei-lhe. Ainda não reparei também se tenho chifres e rabo. Por isto, não sei se sou demônio. Vossa Excelência me abençoe, que vou arrumar freiras para Macapá. Beijei-lhe o anel, tomei o chapéu e saí. O bispo seguiu-me até a porta, com um olhar desconfiado e um sorriso nos lábios. Ele não podia supor que eu tinha coragem de empreender uma obra de tamanho vulto. Então, este foi, o encontro do Padre Júlio Maria com Dom Amando. Depois, sim, ele troca correspondência com o Padre Paulo. E aqui na página 239, o Dom Antônio fala que poucos meses transcorridos, em setembro, Dom Amando viajou para o Rio, marcando para 20 de outubro em Belém uma entrevista com o Padre Júlio Maria. A questão da fundação. Um outro encontro, agora uma entrevista. Então, pareceu-lhe a hora oportuna para iniciar a congregação das Filhas do Imaculado Coração de Maria. Então, esse encontro com Dom Amando, pelo que consta, meados de 1915. Então, esse outro encontro, essa entrevista que teria, já em outubro de 1916. Certo? Ocasião na qual o Padre Júlio viu ali a possibilidade de iniciar a congregação. Pois bem, tanto que tudo... Mas veja bem, pareceu-lhe a hora então oportuna para iniciar a congregação das Filhas do Imaculado Coração de Maria. Que este era o nome que ele ia dar. Tanto que tudo se podia fazer no silêncio, às escondidas de seus próprios irmãos de hábito.
Por quê? Como ele mesmo disse aqui no documento, para não criar uma certa inveja, né, entre os seus irmãos, entre o clero. Né? Ele diz, olha, deixa eu ler para vocês. Deixei ignorá-lo a meus próprios irmãos em religião, para deste modo evitar qualquer inveja, oposição ou menosprezo para uma obra nascente e, como tal, vinda pequena e fraca. Então, tá aí a humildade do Padre Júlio, né? Para não querer criar atrito, dar espaço ali para poderem zombar e tentar criar um desânimo para o Padre Júlio. Aos 19 de outubro, o Padre Júlio Maria viaja então para Belém. Escreve já às aspirantes de São Luís do Maranhão e para a antiga presidente das Filhas de Maria de Macapá, que estava lá em Belém, a Elvira. Só uma de São Luís veio unir-se à companheira que reside em Belém. Elas mesmas confeccionam os hábitos no estilo e parecença comum das religiosas, com aparência, né? Entretanto, Dom Amando não chegou em fins de outubro. Tudo pronto, praticamente tudo preparado para a fundação. O Padre Júlio esperou até meado de novembro, quando se resolveu a fazer freiras, como dizia, sem mais conversa com o prelado. Né? Então, Dom Amando não chegou para a data prevista, e eis que o Padre Júlio marcou a vestição para o dia 21 de novembro, festa da apresentação de Maria Santíssima, né? Mas, página 240, mas Deus, nos seus desígnios, preparava um golpe que seria bastante para destruir a obra, se ela não nascesse exclusivamente do zelo e da humildade do seu fundador. Justamente na véspera da vestição, então o Padre Júlio já tinha marcado, sem ter tido a entrevista com Dom Amando, mas tinha toda a intenção. Veja, não se trata de desobediência, de imprudência, porque o padre Demeval deixa bem claro, aqui eu já estou até confundindo os livros, né? Tem uma parte aqui sobre essa questão, para ninguém acusar o Padre Júlio Maria de ter sido imprudente, querer fazer as coisas fora do tempo. Não, muito pelo contrário. Muitíssimo mesmo pelo contrário. Existe uma anotação, deixa eu só conferir, ver se essa anotação é importante, né? Aqui, está na página 55, do livro Uma História de Amor e Sacrifício, que ele diz: havia reta intenção, dedicação à igreja, fidelidade séria à vida religiosa, vivência radical dos votos, vida fraterna e muita oração. Ele está falando justamente desse contexto, no qual o Padre Júlio Maria foi lá e marcou a vestição do hábito. Mas aí, justamente na véspera da vestição, dia 20 de novembro, chega ao prelado de Santarém, Dom Amando. Estava vindo do Rio, chegando do Rio de Janeiro. Padre Júlio, desejoso de tudo fazer com as bênçãos da obediência, foi cedinho após a missa estar com ele e pô-lo a par dos acontecimentos, plenamente convencido de que não haveria oposição de sua parte. Então, aqui vamos ver o relato do golpe que o Padre Júlio recebeu. Está aqui no documento também, mas aqui já está bem resumido. Está extenso, mas ao mesmo tempo resumido, né? Mas vamos lá. Afinal, o prelado chegou na noite de 20 para 21 de novembro. De manhã cedo fui ter com ele no arcebispado e fiz a exposição completa de meu projeto, dizendo-lhe que, vendo-o assim em atraso,
tinha preparado tudo e que só faltava sua licença para dar o hábito às 2 primeiras postulantes, Elvira e Laura. O prelado ficou desapontado, declarando abertamente que isso era impossível, que não podia consentir nisso e que a execução de um projeto de tal importância era precipitada demais. Concluiu dizendo que era preciso mandar as moças para suas famílias e abandonar o projeto. Aqui, vocês irão entender por que eu quero gastar tempo, que eu quero ler isso. Para que vocês possam compreender o tamanho, a grandiosidade da humildade, da santidade do Padre Júlio Maria, por conta da sua conformidade com a vontade de Deus. Por isso que eu disse que iria separar as partes mais profundamente ligadas ao Padre Júlio, né? Uma emoção imensa apoderou-se de mim. Recorri à doce Virgem, pedindo que mostrasse que esta obra era verdadeiramente e unicamente sua. Que mostrasse ao bispo. Não pude, no princípio, reter uma lágrima, mas, dominando a impressão e impondo silêncio ao meu coração esmagado, respondi que sim, que parecia que de fato tinha precipitado, que parecia as coisas, mas que, filho da obediência, me sujeitaria a tudo o que ele decidisse. Ele, o bispo. E caindo de joelhos, peguei-lhe as mãos, beijei-as e disse resoluto, mas confiando de que a doce Virgem não me abandonaria. Aqui vem. Vossa Excelência me perdoe se há culpa. Pensei fazer o bem, só tive em vista a glória de Deus. Queira desculpar-me esta precipitação. Estou pronto a reparar tudo e mandar as moças para suas famílias. É como João Batista, que Jesus passando, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, e 2 de seus discípulos começaram a seguir Jesus. João, na verdade, não era um discípulo de João, no sentido de ele não fez do seu ministério, da sua vocação, uma usurpação. Não tinha os seus discípulos para si, não era apegado, mas apontou, eis o Cordeiro. Homem desapegado, desprendido, livre. De repente, imagine quanta tentação passou ali. E então isso não era a promessa de Nossa Senhora, isso era coisa da cabeça dele, coisa do demônio. Imagina quanta tentação. De repente, quando tudo parecia perdido, tudo foi ganho. Humanamente a fundação estava perdida, mas a Santíssima Virgem vigiava. Esperava esta hora para mostrar mais uma vez que esta obra era toda sua. Toda sua. O prelado, pegando-me as 2 mãos, me fez sentar de novo e com brandura continuou. Espera, vamos dar jeito nisso. Não posso aprovar publicamente esta fundação. É o receio, é a cautela, ou até mesmo a prudência. Mas não a desaprovo. Fecharei os olhos. O Padre Júlio Maria continuará esta obra. Eu deixarei fazer. Mais tarde examinaremos como proceder para o futuro. Então, Dom Amando sabia das dificuldades. Ele era arcebispo, gente, de Santarém. Ele já tinha passado praticamente as mesmas dificuldades, porque ele chegou, como eu disse, ele chegou a fundar um instituto de irmãs. Ele foi atrás de padres, de freiras, foi atrás de freiras e depois foi na Holanda buscar os padres da Sagrada Família. Na segunda leva veio o Padre Júlio Maria. Então ele sabia o que o Padre Júlio Maria estava passando, estava sentindo. Aqui, na história dos dicionários sacramentinos, o Padre Demeval,
deixa isso bem claro, na página 139. Né? Então, com uma irmã chamada, uma jovem Elizabeth Trombock, não sei se a pronúncia é essa, da Alemanha, com esta irmã e as 4 brasileiras, fundou, no dia 5 de dezembro de 1910, a congregação, uma congregação, né, das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Então, tá aí, né? Olha o que o padre Demerval diz. Foi uma experiência muito concreta para o Dom Amando, que levou o prelado a ver e entender melhor o que o padre Júlio Maria pretendia. O missionário de Macapá enfrentava uma problemática, talvez pior do que a de Santarém. Dom Amando compreendeu logo que, sem o concurso das irmãs, a ajuda, a missão, não era mesmo possível fazer um trabalho de base e duradouro naquela extensa região amazônica. Então tá aí. Providência de Deus. Ele ter experimentado isso na carne, na pele do Amando, para ter agora, né, pegado nas mãos do Padre Júlio e falar: espere, calma. Então, agradeci e disse que as 2 primeiras postulantes estavam esperando para receber o hábito na igreja de Santo Antônio. Despedi-me logo e às 9 horas da manhã estava em Santo Antônio, onde 1 minuto depois impus o hábito às 2 primeiras postulantes. A obra estava fundada. Para ele, a data é essa, 21 de novembro, festa da apresentação da Virgem Maria, 21 de novembro de 1916. Maria Santíssima tinha triunfado de todos os obstáculos. E é desse modo que nascem as obras de Deus. Assim nascerá, né, o lutador, os missionários sacramentinos, as irmãs sacramentinas, o seminário apostólico Emmanuel Mirim, e tantas outras obras e feitos do nosso biografado aqui, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Né? Então, é isso. Voltando aqui então ao documento, no dia 21, como eu estava dizendo, de novembro, festa da apresentação de Maria Santíssima, as 2 primeiras receberam o hábito. A cerimônia efetuou-se na igreja Santo Antônio, em presença das irmãs e de uma filha das dores. Dona Laura Teixeira tomou o nome de Irmã Maria de Nazaré, né? E Dona Elvira Barata o nome de Irmã Maria José. Depois o Padre Júlio fala da oposição do ordinário. Aqui algumas, né, dificuldades que ele depois vai começar a ter. Dificuldades aqui no que diz respeito a Dom Amando, foi mais uma cautela que ele estava tendo, porque aqui mesmo está registrado que ele não aprovava e também não desaprovava, né? O problema mesmo que Padre Júlio vai ter depois é com Dom Joffre, mas isso é para depois, cenas para os próximos capítulos, porque Dom Joffre, né, foi metropolita de Belém. Então a congregação era ainda de direito diocesano quando for chegar lá Dom Joffre, né? E o Padre Demerval começa a falar dessas dificuldades já na página aqui 52. Pois bem, ainda aqui no documento, fundou, depois houve a vestição de mais noviças no dia 8 de dezembro de 1916. Perfeito, graças a Deus, está aí a congregação definitivamente fundada.
Mas onde irão morar? Não tinha ainda residência, não tinha nada preparado, no sentido assim, de estrutura. A obra já estava lá, realizada, a promessa concretizada na frente de todos. Né? Promessa ali realizadíssima. Mas, como diz nosso Senhor, buscai em primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, aqui diz, né, o Padre Júlio falando que a bordo do vapor que me levou para Macapá, encontrei 2 chefes políticos do município, os coronéis Juca e Serafim. Então, o Padre Júlio apresentou para eles, né, a dificuldade de arrumar um local para que as irmãs pudessem residir, e eles prontamente conseguiram providenciar lá uma casa, um local simples, né, claro, que antigamente serviu para uma escola pública. E Padre Júlio diz, né, propus a eles de fazer presente às irmãs desta casa, para deste modo ajudar um pouco o desenvolvimento da nossa obra de caridade. E aí ele vai descrevendo, né, como que foi os primeiros movimentos ali das irmãs. Na página 7, ele diz: a comunidade entrou no ano novo de 1917, já organizada, pobre, mas generosa e disposta a começar a obra de Deus. Depois ele fala ainda na página 7, embora nenhuma delas estivesse em condições de ser superiora, de acordo com aquelas 2 primeiras, a Elvira e a Laura, encarreguei a irmã Nazaré de exercer estas funções, o que ela fez desde os primeiros dias com critério e bondade. As outras obedecendo com a maior docilidade e humildade. Então, é interessante. No fim deste ano, como nos anos precedentes, fui para a capital passar o mês de novembro. Diversas postulantes se apresentaram. Aceitei 2 e uns 15 dias depois veio a irmã Nazaré fazer as compras para a residência. Durante o seu estadio na capital, preparou os hábitos das 2 postulantes e no dia, aqui não coloca, de novembro, dei-lhes o hábito na casa da Providência. Uns dias depois, a irmã Nazaré levou-as para Macapá. Poucos dias após a sua saída, chegou uma terceira de Maranhão. Esperada já antes, seguiu comigo para Macapá, onde recebeu o hábito na manhã do dia 28 na igreja. Até lá, todas receberam o hábito antes de chegar em Macapá. Tudo lá em Belém. Para incutir no povo e nas crianças mais respeito por elas, como se fossem já religiosas formadas, como também para não deixar adivinhar a ninguém que era uma fundação nova. Porque todos davam contra, né? Não é possível. E algumas também começaram a não suportar o calor, os costumes, outras morreram, então logo cedo começou as calúnias, as perseguições, e aqui vem aquela parte que eu já citei, né, que o Padre Júlio quis omitir isso para com seus próprios irmãos, que ele diz aqui de religião, ou seja, um sacerdócio, para evitar qualquer inveja. Então, as 3 novas postulantes chamaram-se Irmã Maria Margarida, Irmã Maria Gertrudes e Irmã Maria Inês. Então, está aí. Depois, as obras empreendidas em Macapá tornaram-se de mais e mais florescentes. Foi, de fato, crescendo, que Dom Antônio diz que a congregação começou a se espalhar, já em 1918, veja bem, para Teresina, Paraíba, Pinheiro, Caxias, também vai para Mazagão,
para ajudar lá o padre Hermano. Então, o padre Júlio diz, né, nos parecia um momento oportuno de fazer uma fundação em Mazagão. Combinamos tudo em 1918 e ficou fixado para o último dia do mês de Maria, a fundação projetada. E de fato fundaram, né, no dia 30 de maio daquele ano. Então, este documento aqui, ele foi, aqui diz no final dele, que esse documento, em forma de rascunho, ainda inacabado, foi encontrado no Arquivo Geral da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora e doado muito depois para suas destinatárias, as filhas do Coração Imaculado de Maria, em Caucaia. Em 1986, olha que interessante, na festa dos 70 anos da Congregação Corde Mariana, a irmã Maria Crismanda Saraiva, a quem nós devemos muito, né? Aqui homenageá-la, agradecê-la, porque a maior parte, tudo que nós temos sobre o Padre Júlio Maria, documentação, os escritos, os pertences, tudo, absolutamente tudo, devemos a quem? Devemos ao Dom Antônio, ao Padre Demeval, ao Dr. Ivan. Dr. Ivan, para a gente ter ideia, ele foi à Europa, para ir lá nos lugares onde o Padre Júlio morou, onde ele realizou missões. O Dr. Ivan, ele foi o único agraciado que conseguiu entrevistar familiares do Padre Júlio Maria, e inclusive, se não me falha a memória, em 1970, o próprio Padre Aquiles de Lombardi, o irmão do Padre Júlio. Porque nós iremos falar, claro, do Padre Aquiles. Se eu não estou enganado, ele faleceu no dia 24 de setembro de 1972. Né? Então, Dr. Ivan. Então, nós devemos a essas pessoas, do Antônio, principalmente, né? Do Antônio, Padre Demeval, Dr. Ivan e a irmã Crismanda. Que ela, então, datilografou o texto e ela pediu uma apresentação à superiora geral da época, que era a irmã Margarida Maria Barata de Castro. É provável que esse sobrenome, né, Maria Barata, pode ser em homenagem a Elvira Barata, que foi aqui pediu que manifestou o Padre Júlio Maria a vontade de ser freira, e o Padre Júlio viu ali o sinal de Deus e foi lá, conversou com o Dom Armando e fundou a congregação. Bom, então, diz aqui, agora, em maio de 2003, a irmã Maria Crismanda Saraiva solicita ajuda da vocacionada Adriana na digitação. E esta providenciando uma nova edição do mesmo texto destinado às que professaram depois de 1987 e as irmãs que desejarem a nova edição. Então tem aí o documento, né, graças à irmã Crismanda, né? Como eu disse, depois vou disponibilizar para vocês, né, todo o conteúdo que eu tenho do Padre Júlio Maria, os livros dele, sobre ele, os PDFs, né? E tem aqui a foto de Dom Armando, que morreu em 1939. Se não estou enganado, é isto mesmo. Tem também uma outra fotografia dele aqui. Dom Armando. Tem um pequeno, inclusive, tem um resumo aqui, né? Uma pequena biografia de Dom Armando, aqui feita pelo Padre Demeval. Era um alemão, né? Que entrou para os franciscanos em agosto de 1879, um ano depois do nascimento do Padre Júlio Maria, né? E bispo prelado de Santarém, 1907, 1939. Então, é o ano do seu falecimento, né? Certamente, 1939. Muito bem. Em Roma, Dom Armando obteve de Pio X a dispensa para aquelas 4 irmãs
que ele convidou lá para a congregação das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Depois foi até Grave, conseguiu missionários da Sagrada Família, que vieram no final de 1910. Depois, ele suplica, mais uma vez, a Sagrada Família. Em 1912, veio o Padre Júlio Maria e demais missionários da Sagrada Família. Então tá aí, um pouco, né, deste grande prelado, né, que muito ajudou também o nosso servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Muito bem, meus caros, vamos ficando por aqui. Já estendemos bastante. Isso é um pouco aí do contexto da fundação, dessa bela história da fundação das Córdias Marianas, que verdadeiramente, né, uma história de amor e de sacrifício, porque sem isso, né, certamente não tem o selo, a marca de Deus. No próximo vídeo, nós voltaremos a falar, claro, um pouco mais da congregação, das Córdias Marianas. Iremos, né, retornar a este livro e também falar um pouco mais da missão do Padre Júlio Maria, porque tem lá a Páscoa, né, onde ele irá se acidentar, em 1923, e receberá a cura, pela intercessão da Irmã Celeste. Falaremos também, claro, da Irmã Celeste, sua biografia, um pouco dela. Então eu creio que pelo menos mais um, no máximo 2 vídeos, porque trataremos também, então é provável sim, teremos pelo menos mais 2 vídeos sobre Macapá, porque aí também tem as perseguições, né, que começaram ali contra o Padre Júlio Maria, as dificuldades da relação dele com Dom Joffre e outros membros do clero, a congregação que teve que ser transferida para um outro local, e o Padre Júlio também, que vai ser transferido, vai ter que retornar para o Rio Grande do Norte. Então, mas não vamos aqui cair no desânimo, né? Não vamos desistir, perseverança, fidelidade e paciência, né, para conhecermos cada vez mais a história deste santo missionário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.